Eu cumprimento a todos meus amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. A todos um bom dia. Amados queridos irmãos, hoje nós vamos terminar o livro de Números, a qual nós ia terminar ontem, mas causa de força maior, nós não terminamos. Então hoje nós vamos terminar o livro de Números. Eu já li o livro de Números, do capítulo 31 ao 36. Nós vemos que o capítulo 31 de Números, vamos ver aqui, que fala sobre a vingança sobre os medianitas, a vitória sobre os medianitas. Nós vemos que no livro de Números, o ataque dos medianitas foi realizado por Israel, como em toda a participação de 1000 homens de cada tribo, ordenado por Deus a Moisés. Então nós vemos aqui, foi ordenado por Moisés, né? A vitória foi do povo do Medianitas. No capítulo 32 fala sobre as tribos além do Jordão. Fala as tribos de Ruben e Gade pedem a terra de Gileade. No capítulo 33 fala sobre os acampados nas planícies de Moabe, as jornadas desde o Egito de Moabe. No capítulo 34 fala os confins da terra. No capítulo 35 fala sobre a cidade dos levitas. Nós vemos que os levitas são aqueles responsáveis pelo tabernáculo, ali no lugar santíssimo, na Arca da Aliança. Só eles que faziam o trabalho de carregar a Arca da Aliança para outro estado, outro lugar, outra cidade. Então, só eles que eram ser responsáveis, não só pela Arca da Aliança, também ser guarda ali do tabernáculo. E no capítulo 36, fala sobre o casamento das herdeiras. Aqui fala sobre as mulheres, né, que casavam, né, ali no tempo das festas, né, das festas que fala, vou ler aqui. Aqui, ó, vendo, pois, o ano jubileu. Então, era o ano jubileu. Então, ali, fazia o casamento das mulheres herdeiras. Então, amados queridos irmãos, eu acabei de ler o capítulo 31 ao 36. E nós vamos começar amanhã o livro de Deuteronômio, que vai falar sobre as informações essenciais. O propósito é lembrar aos israelitas o que Deus havia realizado, a encorajá-lo, dedicaram-se vida a ele. Então nós vemos que nós vamos também falar sobre a continuação sobre a lei de Moisés. Então nós vemos aqui o que Deus tenha feito por nós, o primeiro discurso de Moisés, o discurso de Moisés na planície do Jordão. Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui, dar um recapitulativo de Números, que o povo entrou na terra de Canaã. Nós vemos que Deus enviou Moisés e Arão conduzir aquele povo para chegar até a terra de Canaã. Nós vemos aqui no livro de Deuteronômio, nós vamos estudar, que vai falar sobre a terra prometida. Então, nós vemos que Deus escolheu 10 varões para conduzir aquele povo, mas Deus escolheu só 2, que foi Josué e Caleb, que entraram na terra de Canaã. E nós vemos, amados queridos irmãos, nós vemos que Moisés fez aquele discurso ali. E nós vemos aqui, ó, Deus guiou o seu povo para fora do Egito e fez cruzar um grande deserto. Os israelitas posicionaram-se para a terra prometida, mas antes que pudessem entrar em Canaã, Moisés tinha um importante conselho para lhe dar. Esses fez 3 discursos. No primeiro, Moisés relembrou a história do cuidado de Deus com o povo de Israel, observando o modo como
agiu no passado, podemos aprender sobre Deus, que serviremos hoje. Então, amados irmãos, hoje nós vamos terminamos o livro de Números, né? Que são 36 capítulos. E agora nós vamos iniciar o livro de Deuteronômio. Nós vemos que são 5 livros das leis, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então nós vamos estudar o livro de Deuteronômio, que é o último livro da lei de Moisés. Nós vemos aqui que são 34 capítulos, nós vamos estudar o livro de Deuteronômio. Depois nós vamos estudar o livro de Josué, que vai falar sobre o propósito, narrar a história da conquista da terra prometida por Israel. Então aqui vai falar sobre Josué, sobre a terra prometida. Então nós vamos estudar o livro de Josué, o povo entrando na terra prometida. Aqui vai falar: Josué envia 2 espias a Jericó. Então, amados irmãos, eu estou estudando a Bíblia de março até hoje. Eu estudei Gênesis, né? Sobre a criação, né? Que Deus, antes de existir, já existiu o mundo. Deus criou os céus e a terra, os céus, o espaço, né? E a terra, a matéria. Nós vemos que Deus criou primeiramente o homem, fez, a Bíblia diz, como imagem e semelhança, né? E Deus criou ele primeiramente, o homem, né? Que é o primeiro homem, Adão. Ele adormeceu. E nós vemos que Deus fez a cirurgia plástica em Adão, tirou uma das suas costelas e formou a mulher, que é a Eva. Nós vemos que no capítulo 3, que nós falamos em outros vídeos aí, vamos falar novamente. Então nós vemos que a serpente simbolizava Satanás, que enganou Eva. Nós vemos que Deus falou para os dois não comer do fruto da árvore do bem e do mal, o fruto, a maçã. Nós vemos que a Eva desobedeceu a ordem de Deus, ele já estava consciente, e ela comeu aquele fruto e passou para o seu marido. Nós vemos que eles morreu, não fisicamente, eles morreu primeiramente espiritualmente, logo após fisicamente. Nós vemos que o pecado foi para toda a raça humana. Nós vemos que existe a morte física por causa do quê? Por causa do pecado. Então, veio para toda a humanidade. Então, amados queridos irmãos, o que é pecado? É errar o alvo. Então, nós vemos que nós estudamos também sobre Esaú, Jacó, nós estudamos sobre José no livro de Gênesis, e nós vemos no livro de Êxodo, nós vemos sobre a saída do povo do Egito, né? O povo de Israel. E no livro de Levítico, nós falamos sobre o tabernáculo, a qual Deus mostrou para Moisés, né? Como seria a sua largura, a sua altura. Nós vemos que Deus mostrou para ele. Nós vemos o trabalho de sacerdote. O sacerdote fazia um sacrifício para os animais. O povo levava como oferta. E o sacerdote apresentava a Deus aquele animal. Aquele animal era imolado. E quando era imolado, o cheiro que saía daquele animal quando era imolado chegava até na narina do Senhor como um cheiro suave. Nós vemos que o sumo sacerdote fazia um sacrifício por ano para a nação inteira, tanto do norte e do sul. Então, amados queridos irmãos, no livro de Números, né, no qual nós terminamos hoje, né, nós estudamos sobre o povo de Israel também, né, de Moisés e Arão. Nós vemos conduzindo aquele povo até a terra de Canaã. Nós vemos que Deus escolheu 10 espias, mas o que foi escolhido mesmo foi 2, né? Que foi Josué e Caleb, que eles entraram na terra prometida, foram escolhidos por Deus. Então, amados queridos irmãos, e hoje nós estamos estudando o livro de Deuteronômio, a partir de hoje, não, a partir de amanhã, né? Nós vamos estudar o livro de Deuteronômio, que são 34 livros. Amém? Então, compartilha aí, deixa aí seu joinha, deixa aí seu coração, deixa aí também seu comentário, para que eu possa estar lendo e estar respondendo aos irmãos. Nos ajuda aí, amados queridos irmãos, a espalhar a palavra de Deus, para que eu possa, né, continuar lendo a palavra de Deus. Então, a leitura, amados queridos irmãos, é importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida
tanto material como espiritual. Porque quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós temos força para vencermos a carne, vencer o mal, vencer o mundo, vencer Satanás. Então, através dessa palavra de Deus aqui, vemos que a palavra de Deus é a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma. Então, a palavra de Deus é o alimento espiritual, ela é o alimento que vai nos alimentarmos espiritualmente. Como nós alimentamos fisicamente, nós temos o alimento de manhã, que é o café da manhã, a qual nós levantamos, né? Amado querido, antes de você tomar o café, agradeça a Deus pelo café, pelo pão. E depois, quando você também almoçar, agradeça a Deus pelo almoço que Deus te deu. Pela janta também, agradece a Deus. Então, até dormir também você deve agradecer a Deus. Até se levantar também deve agradecer a Deus. Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui, Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Então, esse aqui é importante também você ter na sua casa. Você que não tem, adquira. Porque isso aqui também ajuda você a entender a palavra de Deus. Porque, amados irmãos, que a palavra de Deus deve estar sempre em nossos corações. Devemos ler, devemos praticar, devemos guardar a palavra de Deus em nossos corações. Como a Bíblia diz, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus abençoe a todos.